Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Bianca Calcani e você está na quarta aula da oficina de elaboração de projetos culturais de música para iniciantes, com patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Governo Federal Lei Aldir Blanc. Essa oficina foi contemplada no edital de chamada emergencial Cultura Presente RJ para técnicos com atuação comprovada na área da cultura e economia criativa do Estado do Rio de Janeiro. Se você ainda não assistiu às outras aulas desta oficina, eu sugiro que você corra lá para assistir e volte aqui, tá bem? A aula de hoje e a próxima só farão sentido se você tiver assistido às anteriores, pois nessa oficina você está aprendendo o passo a passo para a elaboração de projetos culturais de música, com 2 projetos de exemplo que norteiam o nosso papo por aqui. O projeto No Tempo do Nice e o projeto Pelos Caminhos do Som. O meu objetivo é que você use esses exemplos como referência para transformar a sua ideia em um projeto cultural e nunca mais ter dúvida de como formatar um projeto de música de sucesso. Tem também a minha oficina de projetos culturais que vale para todas as linguagens. Está aqui nesse canal. Então eu vou deixar os links aqui na descrição e também aqui nos cards, tá bom? Também vale a pena assistir. Vamos então para a aula de hoje? A partir dos objetivos, justificativa, etapas de trabalho, cronograma, público-alvo, plano de divulgação, plano de distribuição e plano de contrapartida do projeto No Tempo do Nice, que eu apresentei para você nas aulas anteriores, eu vou tratar hoje sobre o orçamento e a prestação de contas deste projeto. Como eu apresentei esse orçamento, como eu elaborei, como eu fiz a prestação de contas dele. Vamos ao primeiro elemento da aula de hoje: orçamento. Quanto custa o seu projeto? Qual o orçamento dele? Se te perguntarem isso, você sabe responder? Para saber isso, você precisa pegar a lista com todos os itens necessários para a realização do seu projeto. Aquela que você usou para apresentar as etapas de trabalho e cronograma do seu projeto, se você já tiver feito o dever de casa, claro. A partir dessa lista, você poderá identificar todas as atividades que demandam recursos financeiros, desde profissionais e empresas que serão contratados até a locação de bens, materiais e espaços, assim como também a confecção de material de divulgação, o transporte de pessoal e de equipamentos e obras, a hospedagem, a alimentação, entre outras despesas possíveis em um projeto cultural. Bom, vamos relembrar, a título de exemplo, então, a lista do projeto No Tempo do Nice. Veja como foi. Na lista de atividades do projeto No Tempo do Nice, tínhamos os seguintes itens: diretor artístico, produção musical, roteirista, pesquisa de repertório, diretor de palco, hold, músicos, ator, cantores, arranjadores, produção executiva, assistente de produção, equipamento de luz e som, operador de luz e som, cenário, figurino, necessidades de camarim, transporte para o show e para o ensaio, estúdio de ensaio, alimentação e bebida para o show e para o ensaio, fotógrafo, assessoria de imprensa, projeto gráfico, divulgação, material impresso, administração do projeto, contador, jurídico, coordenação geral, prestação de contas e relatórios finais. Agora eu trago para você a lista de atividades citadas anteriormente, incluindo ao lado qual a duração do serviço ou a quantidade do item, já com a divisão das etapas de trabalho como um exercício para iniciarmos a elaboração, a construção da planilha orçamentária do projeto.
Veja como fica nesse caso. Pré-produção, 30 dias. Produção executiva do projeto, um serviço. Direção artística, um serviço. Produção musical, um serviço também. Pesquisa de repertório e roteiro dos shows, um serviço feito pela mesma pessoa. Arranjo das músicas dos shows, 4 serviços, pois para cada espetáculo teremos um arranjador. Criação, desenvolvimento e produção de figurino e de cenário, 2 serviços, um de figurino, um de cenário. Realização de ensaio, locação de estúdio de ensaio por 4 horas para cada show. Registro fotográfico, uma diária para fazer as fotos dos artistas para divulgar o projeto. Na etapa de produção, que é a etapa de operacionalização do projeto, como já falamos, acontecem as atividades associadas à sua execução e que dependem da etapa anterior, certo? Então, vamos ver como ficou. Produção, execução, 30 dias. Locação de equipamento de luz e som, 2 serviços, um de luz e um de som, equipes diferentes. Contratação de equipe técnica. Qual é a equipe? Um assistente de produção, um diretor de palco, um técnico de som, um assistente de som, um iluminador. Definição das necessidades de camarim. Uma equipe de 22 pessoas estarão presentes no dia dos shows. Montagem de cenário. Preciso de 2 cenotécnicos. Alinhamentos técnicos e ensaios no local. Não demandam ainda despesas financeiras. Realização dos shows. 8 músicos, 2 cantores, 1 apresentador, figurino, verba a definir. Já na divulgação, temos as atividades relacionadas à comunicação do projeto e as nossas ações foram as seguintes. Divulgação, 60 dias. Criação de identidade visual e projeto gráfico das peças de comunicação. Um serviço de designer. Produção de material gráfico. 200 cartazetes, 1.300 folhetos, 1.000 convites e 1.300 programas. Divulgação de material impresso. Os cartazetes e folhetos acima descritos. Postagem dos convites, as 1.000 unidades. Divulgação da assessoria de imprensa, um serviço de assessoria e um de clipagem e valoração. Na etapa de administração, todas as atividades de gestão, de acompanhamento e de controle do projeto devem ser contempladas, como já falamos, repito aqui para você. Então, veja como ficou. Administração, 60 dias. Coordenação geral do projeto. Remuneração do proponente por 3 meses. Acompanhamento administrativo e financeiro, um auxiliar. Assessoria jurídica e contábil, 2 serviços distintos, jurídico e contábil. Elaboração de prestação de contas, um serviço. E por fim, na etapa de pós-produção, que é onde são realizadas todas as atividades necessárias para avaliação e a consolidação dos resultados alcançados e o encerramento do projeto, como também já falamos, vamos ver como ficou no caso do No Tempo do Nice. Pós-produção, 30 dias. Pesquisas de satisfação e impacto social. Relatórios finais com clipagem e valoração, entrega de prestação de contas financeira e de comprovação do objeto. Viram que aqui essas atividades não tiveram necessidade de uma contratação porque elas já estavam contempladas anteriormente, em outros serviços. Isso pode acontecer, Às vezes você tem atividades que estão descritas nas suas etapas de trabalho, mas não obrigatoriamente elas têm uma despesa financeira ali diretamente relacionadas a ela. Uma vez concluída essa etapa, eu crio uma planilha com as seguintes colunas. Vamos lá para a imagem da nossa planilha para você entender. A primeira coluna é o item de despesa, atividade, que é a descrição do item necessário para cobrir a despesa do projeto.
A segunda, a seguinte, é a quantidade, que é referente à quantidade de unidade que utilizaremos no item daquela despesa descrita. Depois, a unidade, que é a unidade de medida do item de despesa, que pode ser em hora, em dia, em mês, semana, cachê, serviço, verba, quilometragem. Depois, a ocorrência, que é a quantidade de vezes que iremos precisar desse mesmo item de despesas. O valor unitário, que é o preço unitário daquele item de despesa, o valor total, que é o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pelo número de ocorrências. Veja agora a etapa de pré-produção e produção do projeto no tempo do NICE, já nessa formatação de planilha orçamentária. Os valores unitários dos projetos que eu trago aqui para você como exemplo, estudo de caso, eles não serão apresentados por questões contratuais. Mas o que vale nesse momento é o raciocínio da construção do orçamento, porque o custo de despesa de cada item, no caso do seu projeto, você vai precisar pedir o orçamento para quem for realmente prestar aquele serviço ou vender um item para o seu projeto, para a sua atividade, para o seu item de despesa, ok? Mas caso você precise de uma estimativa, se você não souber o custo de um determinado item a tempo que você precisa, vá em busca aí de uma média praticada no mercado para que você possa prever a despesa na planilha orçamentária. Você pode até perguntar para os amigos produtores, mas o mais recomendado é lançar mão das tabelas de sindicatos relacionados a uma determinada atividade, por exemplo, ou a tabela da FGV, além dos sites de emprego que divulgam algumas médias salariais do mercado cultural, também é um bom caminho. O que não pode é deixar de prever qualquer item importante para o seu projeto cultural. Combinado? Bom, lembra que falamos que se um item dá suporte à execução do projeto, ele entra na pré-produção e se está diretamente ligado à execução, entra em produção na construção das etapas de trabalho? O mesmo acontece na planilha orçamentária. Mas atenção, que se o item de despesa for relacionado à divulgação ou à administração do seu projeto, ele tem etapas específicas. Por exemplo, se você precisar contratar um fotógrafo para fazer a divulgação dos seus espetáculos teatrais, é uma ação que dá suporte à execução, certo? Mas ela está ligada à divulgação, então, em vez de entrar em pré-produção, o item fotógrafo deverá estar em divulgação, tá bom? Isso aconteceu nesse projeto, no tempo do NICE. Observe só, vamos para a planilha. Fotógrafo deveria estar em pré-produção a partir do que eu apresentei para você no início da aula, mas ele foi inserido em divulgação. O preenchimento da planilha seguiu o que eu mencionei aqui. Item de despesa, atividade, em seguida a quantidade de unidades, depois a unidade e a ocorrência. Quando você tiver o valor unitário, você irá chegar ao total, ao valor total, multiplicando aí a quantidade pela ocorrência, pelo valor unitário. Vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui em divulgação o programa custe R$2. Fizemos um único programa que valeu para os 4 espetáculos que nós produzimos nesse projeto, né? Foram 1.300 unidades. Então, na planilha, na etapa de divulgação, ficaria programa 1, unidade 1.300, R$2 no valor unitário, chegando num valor total de 2.600. E assim você vai construir a sua planilha orçamentária. Vamos seguir em frente e ver agora o nosso segundo elemento da aula de hoje, prestação de contas. Quando ouvimos falar em prestação de contas, logo pensamos na comprovação do pagamento dos itens da planilha orçamentária que a gente acabou de ver, certo? Quase. Não é bem isso, não é só isso. A prestação de contas, ela é a fase que você precisa comprovar a realização do produto cultural que você propôs, bem como a realização dos pagamentos conforme previstos em orçamento previamente aprovado, tá? Ou seja, a prestação de contas, ela é uma comprovação tanto no aspecto qualitativo, que se refere à execução do objeto proposto, quanto no quantitativo, quais foram e como foram utilizados os recursos financeiros.
O fator determinante para que uma prestação de contas seja aprovada é a construção de um projeto bem planejado e, consequentemente, bem executado. Você precisa ter claro que a prestação de contas se inicia no ato da elaboração do projeto e se concretiza na sua execução, o que muitos produtores acabam não se dando conta. Às vezes sabem, mas vão levando e não se atentam para isso, não dão importância para isso, não fazem dessa forma. Acreditar que a prestação de contas começa quando o projeto termina a sua execução é um grande erro. Fica aqui essa dica valiosa. Vamos ver como foi a prestação de contas do projeto no tempo do NIS, lembrando que ele foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, então tem algumas especificidades. Para a comprovação do objeto do projeto, apresentamos o relatório descritivo informando o cumprimento dos objetivos e das metas descritas no projeto. Apresentamos também o registro audiovisual e fotográfico das ações realizadas dos 4 shows, um exemplar de cada item produzido para divulgação do nosso projeto, os cartazetes, folhetos, convites e programas que mencionamos que faríamos, um registro fotográfico comprovando a realização das contrapartidas apresentadas e previamente acordadas, tanto com o CCBB quanto com a Lei de Incentivo, a comprovação do cumprimento do plano de distribuição, apresentando o borderô dos espetáculos, as declarações de distribuição das cotas de ingresso também previstas. A comprovação do cumprimento do plano de divulgação através do clipping com as matérias espontâneas do projeto, tudo que saiu na mídia, tudo devidamente comprovado, com a valoração daquelas matérias e as fotos da distribuição do material impresso. A avaliação de resultados a partir da pesquisa de satisfação que fizemos e dos indicadores de impacto social. Já para a comprovação financeira do projeto, nós apresentamos o seguinte: todos os extratos bancários, desde a abertura da conta até o momento da prestação de contas parcial e posteriormente a final, pois o CCBB só liberava a segunda parcela do patrocínio do projeto mediante prestação de contas financeira parcial, como constava no contrato. Veja que tem uma especificidade. Tá? Cada prestação de contas vai seguir uma regra e é importante você saber ela desde o início. A comprovação de todos os pagamentos realizados com as cópias de cheques, era muito comum o pagamento em cheque na época, notas fiscais e demais documentos complementares, assim como o extrato bancário com a conciliação bancária, uma planilha comprovando o que saiu com as comprovações. Como eu falei aqui no início desse papo sobre prestação de contas, existe uma regra. Então, eu quero ressaltar que para construir uma prestação de contas certinha, adequada, foi preciso recorrer à legislação vigente relacionada ao edital de patrocínio, que nesse caso foi o CCBB, e também a Lei de Incentivo, que foi a do Governo Federal. Para cada um deles, essas comprovações que eu citei acima foram apresentadas de uma forma e seguiram essas regras. As regras, elas têm que ser respeitadas, cumpridas. Então, a minha dica é que você já saiba quais são antes de iniciar a execução do seu projeto, para que não deixe de registrar e nem guardar nenhum documento, nenhuma informação que vai ser exigida nessa etapa de prestação de contas. Verifique se existe algum manual de prestação de contas. Esse documento vai ajudar muito você nesse processo, porque é nele que você vai encontrar tudo que é obrigado a apresentar. Se você ficou até o final, mais uma vez, eu agradeço e acredito que é porque você gostou do conteúdo de hoje, que de alguma forma eu venho conseguindo contribuir para você começar a elaborar o seu projeto de música a partir desses exemplos que eu estou trazendo para você nessa oficina. Então, não se esquece de assistir às aulas anteriores se você não fez isso no meu pedido lá no início da aula, tá? Para você entender melhor ainda o que eu falei aqui.
Então eu te espero na próxima e última aula, onde eu falarei sobre o orçamento e a prestação de contas do projeto Pelos Caminhos do Som, que não teve lei de incentivo, não teve edital, foi verba direta. Como é que será que foi? Você vai saber. Bom, agora me diz, você já respondeu a pesquisa de satisfação? Responde aí, vai, é rapidinho. Olha, eu quero melhorar cada vez mais as oficinas apresentadas aqui. Então, é muito importante a sua participação, mas fica de olho no prazo limite que está aqui na descrição desse vídeo. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Clica no sininho, ativa as notificações e compartilha com todo mundo esse vídeo, fala desse canal. Vai que alguém tem aí uma ideia bacana e não sabe como fazer um projeto cultural de música. Pronto, é só começar por aqui. Agora tem solução, chegou Produção Cultural Online da Bianca Calcani. Avisa aí. Até breve, até a próxima e última aula. Tchau, tchau.